de planos, apenas 22 dias depois de seu triunfo, Fidel rumou para a Venezuela, visando cooptar um valioso apoio econômico e financeiro do social-democrata Romuald Betancourt, que havia sido eleito um ano antes. Mas apesar de todas as suas esperanças de conseguir apoio, Fidel fracassou, saindo da Venezuela de mão abanando. Contudo, como um bom tirano, Fidel fez questão de não deixar que a falta de auxílio do governo venezuelano saísse impune. No começo dos anos 60, Castro passou a apoiar diretamente guerrilhas venezuelanas, fornecendo treinamento, conselhos e até mesmo armamentos, com o objetivo de desestabilizar o governo de Betancourt, que ao descobrir sobre o envolvimento de Cuba com as guerrilhas de seu país, retaliou, recolhendo um vasto número de provas que acarretaram na expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos em 1962 e no aparente absoluto isolamento da ditadura de Fidel. Logo, a Venezuela passou a respirar ares mais tranquilos. No entanto, tudo isso durou pouco, pois em fevereiro de 1992, quando um grupo fanático da Venezuela, chamado Movimento Bolivariano Revolucionário 200, tentou destituir à força o presidente Carlos Andrés Pérez. Liderados por um ambicioso tenente-coronel chamado Hugo Rafael Chávez Frias, ou simplesmente Hugo Chávez, os revoltosos deflagraram um verdadeiro inferno em Caracas, que tristemente causou a morte de centenas de pessoas, deixando outras dezenas feridas. Contudo, rapidamente o mambembe golpe liderado por Chávez foi implodido, fazendo com que ele e seus asseclas fossem jogados atrás das grades. Invariavelmente, por mais que seja lotado de idealistas e sonhadores, o mundo político é um local dos mais pobres e nefastos, onde até mesmo os bem-intencionados podem mergulhar na mais profunda e completa depravação. Assim, em 5 de dezembro de 1993, o covarde que reabriria os portões do caos para a Venezuela foi eleito: Rafael Antônio Caldeira Rodrigues. Idealista dos mais tolos, Caldeira havia dedicado boa parte de sua vida aos cargos de professor titular de Direito do Trabalho e de Sociologia Jurídica na Universidade Central da Venezuela e na Universidade Católica Andrés Bello, atuando nessas instituições de 1943 a 1968. Posteriormente, entre o final dos anos 60 e durante quase todo o restante dos anos 70, 80 e 90, o outrora professor atuou fortemente na vida política do país, sendo presidente por um mandato e senador durante infindáveis anos. Conhecido como um pacificador, se esperava que seu segundo mandato presidencial, iniciado em fevereiro de 94, poderia levar a Venezuela para tempos menos agitados. Porém, em busca da pacificação, Caldeira cometeria um erro crasso, cujos resultados são sentidos até os dias de hoje: anistiar Hugo Chávez em um dos seus primeiros atos governamentais. Todavia, pelo menos na época, essa decisão não foi tão escandalosa quanto pode parecer, em vista da crença de que Chávez e seu movimento não representavam mais ameaça do que uma pequena mosca sem asas para voar. Entretanto, bem longe da Venezuela, o jovem Chávez estava sendo observado por alguém que sabia muito bem que seus talentos como agitador e golpista ainda poderiam ser muito úteis: o sempre atento Fidel Castro, que na primeira oportunidade convidou Chávez para palestrar na Universidade de Havana. Assim, em 13 de dezembro de 94, o experiente Fidel se encontrou no aeroporto com Chávez, que naquele momento não passava de um fracassado e humilhado líder político. Porém, naquele infeliz dia de dezembro, esse encontro o restauraria. Chávez, que afirmou posteriormente que esse encontro com Fidel modificou tremendamente sua vida, decidiu abandonar sua apatia e desilusão, empreendendo todos os esforços possíveis e imagináveis para tomar o poder na Venezuela. Contudo, mais sábio e instruído, tal como Hitler havia percebido mais de 60 anos antes, Hugo reparou que não existiam condições viáveis para demolir as bases da democracia venezuelana pela força ou com qualquer tipo de golpe de Estado nos moldes mais tradicionais. Sendo assim, sua estratégia foi imensamente mais sutil e refinada, com Chávez afirmando que concorreria nas eleições presidenciais de 1998, não mais com objetivos escusos e centralizadores, mas sim para restaurar o país por meio do diálogo e de negociações pacíficas. Assustadoramente, seu sucesso
foi estrondoso, permitindo que em dezembro de 98, menos de uma década após ser preso por deflagrar um golpe de Estado, ele fosse eleito de forma arrasadora com 56% dos votos, catapultando o antigo encarcerado para o centro do poder, tanto na Venezuela quanto no Foro de São Paulo. Investido de autoridade, ele não demorou muito para mostrar sua faceta autoritária. No entanto, eram nos bastidores que seu lado mais terrível e disruptivo aparecia. O velho Fidel Castro, que de tolo não tinha nada, viu na nova posição de Hugo Chávez uma excelente oportunidade para expandir ainda mais uma das práticas que garantiram a sobrevivência de Cuba e do fundo: a utilização do narcotráfico como um negócio de Estado. Tendo tido reuniões com o próprio Pablo Escobar nos anos 80, Castro enxergava o tráfico de entorpecentes como um valiosíssimo instrumento em prol da luta revolucionária contra o imperialismo, algo que Chávez até considerou espúrio num primeiro momento. Porém, rapidamente, o novo presidente venezuelano abandonou esse idealismo barato, mergulhando de cabeça para auxiliar grupos de narcotraficantes e de guerrilheiros. O caso mais notável foi sua ajuda para as Farc, famosa pelo seu tráfico de drogas e entorpecentes, mas não o único, já que o apoio fornecido por Chávez ao cartel dos Sóis, um grupo criminoso oriundo da própria Venezuela, foi imenso. Abrigando em suas fileiras generais e oficiais de altíssima patente, esse grupo criminoso se aproveitou tremendamente dos resultados do chamado Plano Colômbia, um imenso projeto conjunto entre a Colômbia e os Estados Unidos para destruir o narcotráfico, que foi assinado no começo dos anos 2000. Na ocasião, as Farc e o ELN, o Exército de Libertação Nacional, migraram para a fronteira da Venezuela, onde sua cooperação com o cartel dos Sóis se ampliou, num acordo onde o cartel fornecia armas para as organizações colombianas em troca do transporte, do armazenamento e da compra de cocaína. Fortíssimas, essas ligações umbilicais do narcotráfico com o governo da Venezuela trouxeram somas incalculáveis de dinheiro para Hugo Chávez, que, juntamente com os altos valores dos barris de petróleo mundo afora, permitiram ao tirânico Chávez seguir alegremente voando em um céu de brigadeiro, enquanto suas ações iam desgraçando com o restante do continente, que via o tráfico de entorpecentes aumentar velozmente. No entanto, o Império Socialista de Chávez, que sofria de câncer na região pélvica, começou a colapsar ainda em sua vida, pois mesmo com os seus desmandos e perseguições, em 2012, quando foi reeleito, sua popularidade já não era mais adiante. Desse modo, quando o discricionário Chávez morreu em 2013, o que restava de um já moribundo governo venezuelano ficou nas mãos do vice-presidente e ex-ministro das Relações Exteriores da Venezuela, o torpe Nicolás Maduro. Por isso, enfraquecido pela repentina morte de Hugo Chávez em 5 de março, seu herdeiro político Nicolás Maduro teve imensas dificuldades e, como um bom ditador, Maduro não desistiu de sua empreitada golpista, anunciando, no final de julho, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi presidida, a partir de agosto, por Delcy Rodrigues, aliada de longa data de Maduro. Exilados, os membros da Suprema Corte da Venezuela protestaram contra essa Assembleia corrupta, que, vendo a popularidade de Maduro despencar a cada dia que se passava, até mesmo adiantou as eleições de 2018 para maio, em vez de dezembro. Evidentemente fraudada, a eleição contou com 54% de abstenções, mas garantiram para Maduro, que na ocasião era defenestrado por 75% da população nas pesquisas, uma reeleição, com quase 68% dos votos válidos. Subsequentemente, representando a unidade da Assembleia Nacional Venezuelana, que organizou uma junta diretiva e afirmou categoricamente que Maduro era um usurpador do poder, o jovem Juan Guaidó se declarou presidente interino da Venezuela, sendo apoiado, além da Assembleia Nacional, pelos governos dos Estados Unidos e do Brasil. Tudo levava a crer que Maduro cairia. No entanto, isso não ocorreu. Reagindo com violência, suas forças de segurança literalmente passaram por cima de manifestantes com carros, os atacaram com armas de fogo e os agrediram com todos os meios disponíveis, o que dissipou as manifestações. Doravante, contando com o decisivo apoio da Rússia, que, segundo a revista Reuters, trabalhou para manter Maduro no poder, inclusive, segundo algumas fontes, pelo envio direto de tropas do grupo mercenário Wagner Group, que chegaram na Venezuela a bordo de aviões da Força Aérea Russa, Maduro não caiu. Putin está nos dando apoio em todos os níveis, e o recebemos com muito prazer e gratidão, disse Maduro.
E esse mesmo prazer e gratidão Maduro nutria por seus caninos e inglórios militares, que sem um pingo de dignidade ou amor à pátria sequer, aceitaram se manter ao lado do ditador por toda a década seguinte, com eventuais patriotas sendo sumariamente executados ou defenestrados das Forças Armadas. Tendo os narcotraficantes do seu lado, os militares e um judiciário corrupto, Maduro não se furtou de ações criminosas entre 2018 e 2023 para destruir seus adversários. Porém, conforme 2024 surgiu no horizonte, um raio módico de esperança surgiu na Venezuela, com um povo acreditando que, por meio das eleições, seria viável tirar Maduro do poder. Contudo, em julho do mesmo ano, essa esperança se converteu em decepção, pois, como esperado, Maduro, mesmo com pesquisas das mais diversas apontando que iria sofrer uma derrota esmagadora, não se intimidou e, diante de todos que quisessem ver, fraudou as eleições presidenciais, que, como esperado, lhe deram a vitória, mesmo com a oposição tendo indícios cabais de que eles haviam vencido. Outra vez, as perseguições se iniciaram e, novamente, o exército ficou ao lado do ditador. Reafirmamos nossa mais absoluta e incondicional lealdade a Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela, nosso comandante e chefe, que foi legitimamente reeleito para o próximo mandato presidencial, disse o general Vladimir Padrino, que, reunido ao lado dos principais generais do país e aos gritos de Chávez vive, reafirmou sua lealdade a Maduro. Agora, diante do povo venezuelano, que foi desarmado, perseguido, empobrecido e posto de joelhos para o socialismo, só resta a resistência e a coragem, que hoje aparentam não ser o suficiente para derrotar Maduro, algo que deve servir como um aviso sombrio para todos, especialmente aqueles que abraçaram a mentira e a covardia, pois a ameaça esquerdista, apesar de desacreditada, sempre está a postos, pronta para demolir a liberdade. Mas e você? Qual sua opinião sobre a ditadura de Maduro e sobre as ações dos militares aliados a ele? Deixe isso nos comentários. E caso você deseje uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba